Boa noite, pessoal. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui juntos para mais uma aula do nosso curso de membresia e batismo. Hoje é a terceira aula que nós vamos estar ministrando para vocês e queremos que vocês aprendam um pouco mais sobre a história da igreja, sobre o que aconteceu na reforma protestante do século XVI. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a reforma protestante do século XVI. Semana passada, na aula passada, nós falamos sobre a Era das Trevas, que a igreja mergulhou quando Constantino tornou a igreja cristã, o evangelho, como obrigatório para todos aqueles do seu império, e aí começou a chegar muita gente de várias religiões, de credos totalmente contrários à fé cristã, e se juntaram à igreja e começaram a trazer todas as suas práticas, suas ideias, suas doutrinas, e aí virou, uma grande bagunça a igreja cristã, que começou lá em Atos e espalhou pelo mundo, levando o evangelho puro e simples de Jesus, mas que infelizmente no século IV, com Constantino, a igreja começou a se deteriorar. E aí deu-se início à Era das Trevas, a era que a igreja passou por muitos problemas, passou por muitas dificuldades, mas principalmente por muitas coisas erradas, doutrinas erradas. E aí começou a igreja a dominar o mundo, a controlar a política, a religião em todo o mundo da época, porque ela se tornou uma igreja muito poderosa. Nós sabemos como é que foi, como que aconteceu. Infelizmente não podemos detalhar aqui tudo que aconteceu, mas houve isso e a igreja se tornou uma igreja muito forte, muito rica, muito poderosa. Ela mandava até em reis, ela controlava até impérios daquela época, Então hoje nós vamos falar sobre a reforma protestante do século XVI. Nós consideramos a reforma como um movimento de retorno aos padrões bíblicos do Novo Testamento. A igreja tinha se desviado na Era das Trevas, depois que Constantino tornou a igreja oficial do Império Romano. Aí a igreja entrou na Era das Trevas, começou a aparecer e a ser colocada em prática muitas culturas, muitas doutrinas que não tinham nada a ver com o Evangelho de Jesus. Para vocês terem uma ideia, só um exemplo, aliás, dois exemplos, naquela época existiam as indulgências. As indulgências eram um valor que as pessoas pagavam para receber bênçãos, Então, por exemplo, se você tinha um parente lá no purgatório, porque eles ensinavam que havia o purgatório, se havia um parente seu no purgatório, se você pagasse, o padre ou o bispo fazia oração e a pessoa saía direto do purgatório para o céu. Então era o tipo de uma compra da salvação. Então quanto mais dinheiro a pessoa dava, mais rapidamente a oração dela é respondida, mais rapidamente o familiar dela saía do purgatório e ia para o céu. Então eles compravam. Hoje nós vemos essa prática em algumas igrejas, quando você ensina que se você der muito, você vai ser abençoado, você vai ser próspero. Isso é uma forma também de indulgência. Nós estamos, infelizmente, vendo isso hoje nas igrejas por aí, e tem servido até de escândalo para as igrejas, tem servido até de escândalo para as pessoas que muitas vezes não querem nem saber de igreja por causa dessas práticas de muitos líderes religiosos, Então a história está sempre se repetindo, Eu tive um pastor, um professor, que ele falava: quem não conhece a história é fadado a repeti-la, Quando a gente não conhece a história, a gente começa a repeti-la novamente. A gente precisa conhecer a história para aprender com o erro das pessoas do passado, para não fazer mais, porque é muito triste isso. Então, havia também outra situação, a Inquisição. O que era a Inquisição? Se alguém se levantasse contra a igreja, igual John Hus, eu falei semana passada que ele
que ele foi queimado vivo, né? Se alguém se levantasse contra a igreja, falando uma doutrina contra a igreja, né, da época, a igreja oficial, se alguém se levantasse e falasse alguma coisa, essa pessoa era considerada um herege, ele era convidado a ir para um julgamento, e ali, naquele julgamento, ele era considerado herege e condenado à fogueira, condenado à morte, como eles assim o desejassem, né? O tipo de morte. Então, mas geralmente era pela fogueira. Essa era a Inquisição. Eles faziam isso constantemente, até para colocar medo nas pessoas, para que as pessoas não se levantassem contra a igreja romana, né? A igreja oficial. Então, nós podemos ver que, além desses fatores, alguns outros contribuíram para que houvesse a reforma em 1517. Alguns deles que eu vou citar agora. Primeiro, as mudanças geográficas. Nesse tempo, no século XVI, final do século XV, começo do século XVI, as grandes potências da época, Portugal e Espanha, começaram, né, a ir atrás de outros continentes, de outras terras, e aí começou as colonizações, né? Foi nessa época que foi descoberto as Américas, foi descoberto o Brasil, né? E outros continentes. E aí isso ajudou, né? As pessoas começaram a abrir mais a mente. Outra coisa também, mudanças políticas. A Europa começa a se fragmentar, porque um país lá muitas vezes comandava vários países. Então o rei, por exemplo, da Espanha tinha controle sobre outras nações, né? Eles controlavam. Então havia um domínio de um país só sobre várias nações. E aí começou a se fragmentar isso. Começou as pessoas a querer a sua independência, a buscar a sua independência. Muitas vezes houve guerras para que essa independência fosse conquistada e assim por diante. Então houve uma fragmentação dos países, eles começaram a se tornar independentes. Outra coisa, mudanças intelectuais. Pessoas começaram a pensar mais, começaram a refletir mais sobre a vida, sobre a igreja romana, sobre a situação da sociedade, das pessoas, né? Houve o Renascimento, lembra que eu falei para vocês semana passada sobre o Renascimento? Então as pessoas começaram a enxergar as coisas de uma outra forma, não era mais aquela forma bitolada que a igreja oficial, que a igreja romana colocava para eles, né? Eles começaram a fazer perguntas, começaram a pensar, começaram a refletir, a raciocinar, tá certo? Então houve muita mudança, muitos começaram a desejar aprender mais, a querer mais, a buscar mais aprendizado até na palavra de Deus, buscar o conhecimento da palavra de Deus. Nós sabemos que naquela época o povo não tinha acesso à Bíblia, a Bíblia era só para os padres, ela ficava lá, presa lá dentro da biblioteca lá dos padres, da igreja lá, e ninguém tinha acesso, só os padres mesmo. Então eles começaram a buscar e começaram a perceber que havia uma diferença da igreja romana para a igreja do Novo Testamento. Eles começaram a fazer, né, uma comparação. Alguma coisa está errada. A igreja do Novo Testamento, aliás, a igreja romana não tem nada a ver com a igreja do Novo Testamento. A gente precisa rever isso aí, precisamos fazer alguma coisa. Outro fator que levou à reforma, mudanças religiosas. A igreja católica era muito autoritária, né? Ela mandava e desmandava, ela tinha poder de morte sobre as pessoas, ela poderia mandar matar as pessoas e ninguém poderia fazer nada, nem mesmo o imperador, nem mesmo o rei poderia impedir a igreja naquela situação de fazer o que ela quiser. Então havia muito autoritarismo na igreja e as pessoas não estavam aceitando mais aquilo, estava se tornando uma coisa insustentável. Bom, esses são os fatores que levaram à reforma protestante do século XVI. Agora, o personagem principal da reforma protestante do século XVI era um alemão, né, chamado Martinho Lutero. Ele que deu início, ele que deu começo, ele que levou a reforma adiante.
Ele era um frei católico, ele era uma pessoa muito estudiosa, muito inteligente, uma pessoa muito capaz, né? E ele tinha um desejo de se libertar das tentações, ele sofria muito com as tentações, ele tinha um desejo de se libertar daqueles pensamentos pecaminosos, ele tinha desejo de viver uma vida livre, vamos dizer assim, daqueles pensamentos. Muitas vezes ele se martirizava, fazia jejuns, fazia sacrifícios para ver se libertava daquilo, mas ele não conseguia. Ele vivia uma vida muito infeliz. Ele era muito infeliz, era um homem muito sábio, era um homem íntegro, era um homem capaz, mas era infeliz, porque os pensamentos que ele tinha o atormentavam. Certa vez ele fez uma viagem para Roma, lá para o centro da igreja romana, para ver se ele conseguia, né, uma libertação, uma mudança maior na vida. E ele chegou lá, o que ele encontrou lá deixou decepcionado. Ele viu muita coisa errada, ele viu muitas falhas no clero, muito pecado entre os padres e o clero, e ele ficou decepcionado. Ele voltou mais triste ainda do que ele estava, né, antes de ir para lá. E aí ele voltou para a Alemanha e começou a ler a Bíblia, a estudar. Ele começou a lecionar teologia na faculdade de Wittenberg. E quando ele estava lecionando sobre Romanos, ele se deparou com o texto de Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé. Aquele texto saltou nos olhos dele. Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Aquele texto foi como uma bomba no coração dele, foi como um raio na mente dele. Ele enxergou ali o que é o evangelho de verdade, que não é o evangelho das obras, que não é o evangelho do martírio, que não é o evangelho do sacrifício pessoal, achando que aquilo vai trazer mais virtude, mas ele percebeu que o evangelho verdadeiro é o evangelho da fé, que o justo ele tem que viver pela fé, e não por obras, e não por sacrifícios, e não por indulgências. Aí ele percebeu o quanto ele estava errado, e ele percebeu também que ali ele poderia ter a sua libertação, a sua vida transformada. Aquilo foi como um raio, sabe? Quando você tem revelação da palavra, aquilo salta aos seus olhos, o teu coração queima. Foi o que aconteceu com Martinho Lutero. Ele lendo Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. E aí, no dia 1º de novembro de 1517, aliás, todo dia 1º de novembro tinha uma peregrinação até aquele castelo de Wittenberg, e Martinho Lutero teve uma ideia. Depois de ter essa revelação, ele escreveu algumas coisas chamadas de 95 teses, né? Ele escreveu, e ele no dia 31 de outubro de 1517 ele fixou essas 95 teses, porque ele sabia que no dia 1º de novembro ia aparecer um monte de gente lá, nesse castelo de Wittenberg, porque havia lá uma cerimônia, né, romana, uma cerimônia romana. E aí ele afixou para que todos pudessem enxergar, porque ele colocou bem na porta do castelo de Wittenberg, ele colocou ali as 95 teses, para que todos que viessem pudessem ler, pudessem ver. Nessas teses, ele defendia, né, a centralização das Escrituras, que as Escrituras é a central, é o centro das nossas vidas. Ele defendia o retorno às verdades bíblicas, ele condenava os abusos que a igreja fazia, as explorações, os enganos do regime religioso que mantinha as massas na ignorância. Isso depois que as pessoas no dia 1º chegaram lá e começaram a ver aquelas 95 teses, foi como uma bomba. E chegou até o Papa.
até Roma, né? E a partir daí Martinho Lutero se tornou perseguido pela igreja. Mas, apesar disso, né, apesar da perseguição, que o Papa queria que ele se retratasse, tentou, né, fazer uma inquisição com ele, levar ele para Roma para ele se defender, com o objetivo de matá-lo depois do julgamento, tentou fazer várias coisas para impedir que Martinho Lutero continuasse com aquelas ideias, porque ia frontalmente contra o que a Igreja Romana ensinava. Então Martinho Lutero teve uma revelação, e essa revelação o levou a colocar a própria vida em perigo, mas ele não abriu mão, ele não arredou o pé, ele continuou firme no seu propósito, no seu desejo. Ele foi ajudado por alguns reis da Alemanha que o protegeram, que o livraram da morte, né? E enquanto isso, ele estava escrevendo a Bíblia no alemão, traduzindo a Bíblia para o alemão, porque ele era uma pessoa muito inteligente, conhecia a língua original da Bíblia, e ele começou a traduzir a língua para o alemão. Foi ele que unificou a língua alemã, porque antes disso a Alemanha tinha vários dialetos, e ele unificou a língua, fez só uma língua alemã para eles, através da Bíblia, através dos seus escritos. E aí ele começou, né, a espalhar a sua revelação, espalhar as suas ideias. Muita gente começou a se ajuntar a ele, muita gente começou a acreditar nele, começou a se levantar contra a Igreja Romana, tá? E por causa disso ele foi perseguido, ele quase morreu, quase conseguiram matar ele. Mas quando Deus tem um plano para alguém, quando Deus está na frente, né, inimigo nenhum consegue derrotar o homem de Deus, a mulher de Deus, né? A gente sabe disso. O nosso Deus, ele protege. Deus fez tudo que podia para poder proteger Martinho Lutero. A reforma de Martinho Lutero teve como doutrinas central os seguintes pontos. Eu já preguei sobre isso, né, na igreja. A nossa igreja tem esses pontos de vista. Nós cremos nisso que eu vou falar aqui para vocês. Primeiro, o sacerdócio real de todos os cristãos. Todos nós somos sacerdotes, não precisamos de intermediário, de alguém que ore por nós diante de Deus, que interceda por nós. Não precisamos disso, nem de pessoas, nem de santos. Nós podemos diretamente conversar com Deus. Então essa é uma crença que Martinho Lutero introduziu através da reforma. A justificação pela fé não é pelas obras. Você pode fazer boas obras, mas você não é salvo pelas boas obras. Você é salvo para fazer boas obras, tá? Mas se a pessoa não é salva pela fé, mesmo que ela faça boas obras, ela não será salva. Porque o que salva é a graça de Deus mediante a fé. Porque ninguém consegue agradar a Deus. Não adianta, a gente pode fazer o que for. A gente pode dar a nossa vida pelo próximo, mas sem a graça de Deus, sem o sacrifício de Jesus e a crença nele, a gente nunca será salvo. Então, esquece esse negócio que fulano é bonzinho, fulano faz coisas boas, nunca fez mal para ninguém, eu acho que Deus vai salvar ele. Não. Se ele não creu em Jesus, se ele não tomou posse da graça de Cristo, da salvação e da justificação pela fé, ele não é salvo, tá bom? A existência bíblica de apenas 2 sacramentos, Martinho Lutero também introduziu isso na reforma, o batismo e a ceia, que é algo que nós praticamos também aqui na nossa igreja. Ele também ele escreveu os princípios, né, que nós já pregamos aqui na igreja, que é sola gratia, que é só através da graça nós somos salvos, sola fide, só através da fé, sola Dei glória, só Deus deve ser dado glória, só a Escritura, quer dizer, só a Escritura é a única regra de fé e prática, e só Cristo, só Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida. Então são crenças que
começaram depois da Reforma, que se perderam na Era das Trevas, mas depois da Reforma elas foram reintroduzidas na Igreja, na Reforma de Martinho Lutero, e que nós cremos também. Por isso que nós podemos dizer que nós somos uma Igreja reformada, né? Nós também cremos como os nossos irmãos. E aí a Reforma foi se espalhando. Ela foi se espalhando. Martinho Lutero começou na Alemanha, aí daqui a pouco a Reforma chegou na Suíça, né? Na Suíça teve 2 homens lá que fizeram a Reforma na Suíça. Zwinglio, na Suíça alemã, ele que deu início lá à Reforma, no meio das pessoas que falavam alemão, e Calvino, né, que foi na Suíça francesa, no meio das pessoas que falavam francês, John Calvino e Zwinglio, né? Na parte alemã começou em Zurique e foi liderada por Zwinglio. Zwinglio, o reformador ali da Suíça, ele defendia que o ponto central do Evangelho era a reconciliação e redenção efetuados por Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Ensinou também a comunhão dos santos, o sacerdócio real de todos os santos. Então essa era a posição de Zwinglio ali na Suíça alemã. Na Suíça francesa, quem capitaneou lá a reforma foi John Calvino, né? Ele começou em Genebra, ele começou ali implantando uma igreja baseada na teocracia, onde as pessoas tinham que seguir piedosamente os princípios da Bíblia. Ele cria na predestinação, ele que ensinou a predestinação, que Deus já predestinou quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, né? A gente não crê desse jeito, nós somos arminianos, né? Deus, ele convence, o Espírito Santo convence, mas a pessoa tem a opção de aceitar ou não. Para Calvino não, Deus determinou e a pessoa vai ser salva e pronto, não importa quando, como, um dia ela vai ser salva. Se Deus já predestinou ela para ser salva, ela vai ser salva. Nós não acreditamos assim, tá? Nós somos arminianos, nós cremos como Armínio. Muito bem, é lógico que se Deus não convencer a pessoa, se o Espírito Santo não vir e não colocar fé e não convencer a pessoa de que ela precisa ser salva, ninguém consegue ser salvo. Ninguém consegue ir para Deus sem antes Deus vir atrás dele. Isso aí é verdade, isso aí nós cremos. Muito bem, ele também ensinava sobre a soberania de Deus. Calvino ensinava sobre a soberania de Deus, né? Sobre que Deus é soberano, ele manda e desmanda, ele faz tudo. Nós cremos nisso também, que Deus é soberano, que Deus é poderoso e assim por diante. Dentro da Suíça, lá na Reforma Suíça, começou um outro movimento chamado de Anabatistas. Os Anabatistas significa rebatizadores, porque Lutero e Zwinglio ainda batizavam as crianças, né? E aí os anabatistas, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, descobriram que o batismo é só para quem é adulto, só para quem tem consciência, não adulto, mas quem já conhece, que já tem entendimento para saber o que é pecado, né? Então, os anabatistas começaram a exigir das pessoas que queriam fazer parte do grupo deles, que essas pessoas se rebatizassem. Por isso que eles são chamados de anabatistas, né? De rebatizadores, tá? Porque eles não acreditavam que o batismo infantil tinha valor diante de Deus. Na Bíblia não ensina isso. E Zwinglio e Martinho Lutero ainda batizavam crianças. Depois a reforma foi espalhando, houve uma reforma na Inglaterra, mas não uma reforma nos moldes da Alemanha, né? Foi uma reforma mais do rei da Inglaterra, porque o rei da Inglaterra queria se divorciar da sua esposa, se eu não me engano, Maria Antonieta, e o Papa não queria deixar ele se divorciar.
Mas ele queria, porque queria se divorciar para casar com outra mulher lá. E aí o que ele fez? Ele falou assim: vou romper com o Papa e vou criar a minha própria igreja, sendo que eu vou ser o Papa da minha igreja. Então o rei é que comandava, é que mandava e desmandava na igreja. Aí ele criou a igreja anglicana, tá? Com as mesmas doutrinas da igreja católica, mas que quem mandava era o rei e não mais o Papa. Então houve um rompimento do rei da Inglaterra com a igreja romana. Muito bem, depois a reforma chegou na Escócia, né? Na Escócia teve alguns homens reformadores que pregaram a reforma à semelhança de Martinho Lutero, aprenderam com Calvino também, e esses homens foram Patrick Hamilton, George Wishart, John Knox e Andrew Melville. Desses aqui, um dos que mais se destaca é John Knox. John Knox, ele orava a Deus e dizia assim: Senhor, dá-me a Escócia ou morrerei. Dá-me a Escócia ou morrerei. Se você puder um dia ler sobre a biografia desse homem, muito interessante. Ele orava, ele clamava porque ele queria ganhar a Escócia para Jesus. E houve um avivamento na Escócia. Houve um grande avivamento na Escócia. Vale a pena você ler sobre esses homens aí, somente John Knox. Depois teve a reforma na Holanda e nos Países Baixos, né? Países Baixos, vocês sabem, são aqueles países que estão abaixo do nível do oceano, né? Abaixo do nível do oceano. O oceano está aqui e eles estão aqui, certo? Vocês conhecem, né? Holanda, se eu não me engano, Dinamarca. E essa reforma, ela teve a influência de Zwinglio e de Calvino. Alguns homens foram aprender com esses homens como é que era, o que a Escritura ensinava, e eles voltaram para seu país, para a Holanda, para os Países Baixos, e começaram a ensinar. Aí houve a reforma, aí houve a fundação da Igreja Reformada Holandesa, né? Só que aí quem comandava nessa época os Países Baixos era a Espanha. Então o rei espanhol Felipe II não gostou. Ele preferia morrer 100 vezes do que aqueles países lá, Países Baixos, se tornarem reformadores ou reformados. Então ele preferia morrer. Então começou uma grande luta, uma grande guerra, né, entre os reformadores e o rei da Espanha junto com a igreja romana. Houve muita luta, muita guerra, muita gente morreu, e em consequência dessas lutas político-religiosas, os Países Baixos se subdividiram em 3 nações: Bélgica e Luxemburgo, católicos, e Holanda, majoritariamente protestante. Então houve essa divisão, né? 2 eram católicos e a Holanda era a maioria protestante. Então foi assim que se deu a reforma. Começou lá na Alemanha. Você sabe que antes teve os pré-reformadores, né? John Wycliffe, John Hus e outros mais. E agora com Lutero, começando lá na Alemanha, se espalhou, né, pela Suíça, depois pela Inglaterra, pela Escócia e até os Países Baixos, tá bom? Então, essa é a história da reforma protestante, bem rapidamente, do século XVI. Agora, uma pergunta para vocês. Será que a igreja de hoje está precisando de uma reforma? O que vocês acham? Né? Tantas doutrinas que estão entrando nas igrejas, tantas doutrinas erradas, doutrinas heréticas, doutrinas até mundanas, diabólicas estão entrando dentro das igrejas. A igreja está se tornando assim muito esquisita. Quase que a gente não reconhece mais a igreja do Senhor Jesus Cristo. São poucas que se mantêm nos padrões, não somente da Bíblia, mas nos padrões dos reformadores do século XVI em diante. São poucas.
A gente pode ver aí e contar nos dedos, né, as denominações que a gente conhece, tá bom? Nós vamos encerrar por agora. Eu quero orar com você. Espero que você tenha aprendido alguma coisa, né? Em nome de Jesus, se tiver alguma dúvida, você vai poder perguntar também ao vivo depois, tá? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, venha abençoar nossos irmãos, venha dar graça para eles, venha abençoá-los, ungí-los, que eles possam aprender mais, que eles possam crescer mais, possam se desenvolver mais para a glória do Teu nome. Que sejamos uma igreja, meu Deus, neotestamentária, uma igreja firme na palavra do Senhor, que não possamos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que possamos manter-nos na palavra do Senhor, no evangelho puro e simples do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos abençoe. Em nome de Jesus eu te peço. Amém e amém, Jesus.